Olá pessoal, nesta nossa análise de hoje a gente vai direto ao ponto e mergulhar a fundo num documento fascinante. Ele mostra exatamente o que faz um fertilizante premium funcionar de verdade na prática. Olha, se você trabalha com agricultura em larga escala e quer maximizar o rendimento das suas plantações de um jeito orgânico e inteligente, você está no lugar certo. A gente vai pegar o certificado de análise oficial do mato de potássio da OND Technology e traduzir aqueles números de laboratório em benefícios reais e diretos para sua lavoura. Vamos entender a anatomia desse produto. Para organizar nossa conversa, o roteiro é super simples. Primeiro, o que é esse fertilizante? Depois, vamos ver as 3 formas físicas dele, a análise dos componentes principais, o fator da matéria orgânica e, por fim, a aplicação prática e a solubilidade. Então, ponto número 1. O que é esse fertilizante? Vamos definir a nossa base aqui. O que a gente está vendo agora é o carimbo de certificação oficial da OND Technology. Mas olha, o mais interessante aqui não é só a assinatura em si, mas o que ela está garantindo. Esse é o certificado do lote 2025-0216. E presta atenção na escala disso. A gente não está falando de uma amostrinha de laboratório, não. Essa certificação valida uma produção comercial gigante de exatamente 50 mil quilos. E tem mais, com data de fabricação em 16 de fevereiro de 2025, ele vem com uma vida útil garantida de 2 anos. Para você que gerencia grandes plantações, ter essa validade estendida dá uma segurança absurda para o seu armazenamento e planejamento a longo prazo, né? Avançando para o nosso segundo ponto. As 3 formas físicas. Vamos visualizar como esse produto chega para você. No mercado, o mato de potássio geralmente aparece de 3 jeitos: em pó, em grânulos ou em flocos. E veja bem, as 3 formas entregam exatamente os mesmos benefícios químicos para o seu solo. Mas a estrutura física muda o jogo na hora de armazenar, transportar e dissolver. O certificado desse lote gigantesco que a gente está analisando especifica o formato de flocos negros. E para facilitar ainda mais a logística lá no campo, ele vem naquelas embalagens super práticas de 1 kg. Isso é sensacional porque deixa o fracionamento incrivelmente preciso, cortando pela raiz do desperdício e aqueles erros chatos de dosagem na hora da aplicação. Chegamos ao terceiro ponto, que é a análise dos componentes principais. Vamos dar uma olhada no perfil químico. E aqui temos o nosso primeiro grande número, maior ou igual a 55%. Essa é a concentração mínima garantida de ácido úmico. Sabe qual é o pulo do gato aqui? Ter pelo menos 55% cria uma base fantástica para o condicionamento do seu solo. Trazendo isso para a realidade da plantação, a gente está falando de um aumento drástico na capacidade de troca catiônica da terra. O seu solo passa a segurar muito mais água e nutrientes, reduz a lixiviação e ainda melhora a aeração. Basicamente, ele pega aquele solo compactado e cansado e transforma numa cama macia e perfeita para o sistema radicular das suas plantas crescer livre e forte. Mas não para por aí. Olha esse próximo dado. Teor maior ou igual a 50% de ácido fúlvico. Esse é o segundo pilar de força desse fertilizante. Enquanto o ácido úmico arruma a casa lá no solo, o ácido fúlvico, que é bem mais leve, atua como um transportador de elite. Ele literalmente agarra aqueles nutrientes essenciais que estão ali travados no solo e joga direto para dentro das células da planta por quelação. Na sua plantação, isso se traduz numa absorção de nutrientes extremamente rápida e eficiente. A planta não gasta energia à toa tentando se alimentar, sabe? Ela usa essa energia para crescer e engordar os frutos. E para fechar essa trindade química de peso, temos esse número expressivo de 12% ou mais de óxido de potássio. Como a gente bem sabe, o potássio é um dos macronutrientes mais vitais que existem. Essa dosagem de no mínimo 12% completa um perfil altamente voltado para quem quer rendimento pesado. Lá na cultura, o óxido de potássio é quem aumenta a resistência da planta contra estresse ambiental e doenças, ajuda a aguentar melhor a seca e, claro, maximiza o tamanho, a cor e a qualidade de tudo que você vai colher. É uma combinação realmente excepcional. Beleza, vamos para o quarto ponto, o fator matéria orgânica. É aqui que entra a verdadeira força motriz. Maior ou igual a 80%. Olha, para quem administra grandes cultivos, entender o peso dessa métrica é absolutamente vital. Essa garantia de no mínimo 80% de matéria orgânica pura é o motor biológico por trás de tudo. É por isso que ele ganha o selo oficial de fertilizante orgânico. Diferente daqueles químicos sintéticos que dão um pico rápido, mas destroem o solo com o tempo, injetar 80% de matéria orgânica na sua plantação significa revitalizar ativamente aquela terra exausta de tanto plantar e colher. Você está recriando a vida ali, alimentando os micro-organismos bons e garantindo que o seu solo continue produtivo e sustentável por muitas e muitas safras. Dá uma olhadinha nessa tabela de resumo. Aqui a gente consegue ver a composição química toda junta com todas essas métricas rigorosas que acabamos de falar. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção na última linha, o nível de pH.
que fica entre 9 e 10. Isso quer dizer que é um produto fortemente alcalino. E por que isso é bom pra caramba? Bom, em muitas áreas agrícolas, o uso contínuo de insumos e o clima deixam um solo muito ácido, quase tóxico para certas culturas, né? Com esse pH alcalino de 9 a 10, esse fertilizante entra como um corretivo natural. Ele neutraliza a acidez em volta das raízes e libera aqueles nutrientes que estavam literalmente presos pela acidez do solo. Um verdadeiro destravador de produtividade. E chegamos ao nosso quinto e último ponto: aplicação prática e solubilidade. É hora de traduzir essas especificações para o dia a dia no campo. Eu quero muito que você foque nessa frase bem curtinha, mas que faz toda a diferença. Completamente solúvel em água. Para a rotina corrida de qualquer produtor, esse é sem dúvida o maior benefício prático de um condicionador sólido. Mas o que isso muda na prática para você? Muda que aqueles flocos negros vão se dissolver 100%, sem fazer borra no fundo do tanque, sem deixar resíduo nas mangueiras e, o mais importante, sem causar aquele pesadelo de entupir os gotejadores do seu sistema de irrigação. Essa solubilidade total garante uma aplicação lisinha, uniforme e com zero desperdício logístico. Cada gota de água que cai no campo leva perfeitamente diluída toda aquela potência nutricional orgânica de 80% que a gente acabou de ver. Tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem instigante para pensar. Como uma concentração de 80% de matéria orgânica vai transformar o seu próximo ciclo agrícola? Quando você junta a retenção de água do ácido úmico, a eficiência absurda de transporte celular do ácido fúlvico, a resistência do potássio e coroa tudo isso com a praticidade da solubilidade total na sua irrigação, os benefícios para suas plantações são simplesmente gigantescos. Dá uma boa avaliada nas necessidades do seu solo, cruza com esses dados técnicos que a gente dissecou hoje e vê se esse não é exatamente o perfil que faltava para sua próxima safra bater todos os recordes. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise e a gente se vê na próxima.